Ei, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso novo podcast Intérprete Memorável. Nesse podcast, você vai descobrir como sair do zero, se tornar um intérprete de Libras ou mesmo improvisar nas situações em que você precisa de improvisar como intérprete, se aprofundar ainda mais na Libras, nas técnicas poderosas de interpretação que eu criei e desenvolvi ao longo de mais de 23 anos na área da Libras. Eu sou o Madison Barreto, sou casado com a Raquel, ela é surda, somos casados há mais de 14 anos e sempre nós temos desenvolvido e aprofundado cada vez mais nas práticas, nas técnicas e no real poder que a Libras tem para realmente impulsionar o seu desenvolvimento e a sua prática como um todo. E nesse novo podcast, semanalmente, você vai me ver aqui compartilhando técnicas e estratégias para você se posicionar no mercado como intérprete de Libras, fazer a diferença por onde você for, quer seja profissionalmente ou voluntariamente, e realmente gerar um grande impacto, ser lembrado, ser um intérprete memorável por onde você passar. O que é um intérprete de Libras memorável? O intérprete memorável, ele tem as seguintes características. A primeira coisa é, onde essa pessoa, esse intérprete passa, ele é lembrado e ele é reconhecido como intérprete. Ele é reconhecido como quem faz a diferença. É reconhecido como uma ponte de comunicação para surdos. Em qualquer lugar, quer seja no seu trabalho, na sua igreja, na sua religião, onde você mora, em outro lugar onde você for, ou qualquer outro lugar, sempre você passa a ser visto pelas pessoas como uma ponte de comunicação. Além disso, o intérprete memorável é aquele intérprete que, tendo interpretado, quer seja lá no ensino fundamental para o aluno surdo, no ensino médio, no ensino técnico, no ensino acadêmico, num curso, na igreja, na sua religião, ou em qualquer espaço que for, ele é lembrado pela comunidade surda. Ele é lembrado e os surdos têm aquele carinho especial, aquele agradecimento especial, porque foi feita a diferença. É aquele intérprete que foi lá interpretar uma consulta médica, talvez profissionalmente, como eu mesmo fiz tantas vezes, ou mesmo voluntariamente. E que o surdo tem aquele sorriso no rosto, porque ele entendeu tudo que foi falado, ele entendeu a comunicação. Foi o atendimento dele, do filho, do marido, e isso gerou um acolhimento. Ele se sentiu realmente visto, ajudado. Você fez a diferença. É aquele intérprete que, como eu, já interpretou audiências as mais diversas, inclusive audiências trabalhistas, e que aquilo marcou profundamente a experiência de vida daquele surdo, que foi o cliente ali daquele atendimento. É o intérprete que também, como eu, já interpretou coordenando para funcionários surdos. Eu já atuei interpretando e coordenando para 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade. E naquele momento ali, o meu papel, embora de coordenador, foram infinitas as vezes em que eu interpretei. Interpretei reuniões, interpretei eventos da instituição, interpretei uma simples conversa na hora do café, em que aquele surdo estava querendo conversar com outro funcionário ouvinte daquela instituição. Interpretei reuniões, interpretei situações as mais diversas. Muitos desses funcionários continuaram trabalhando lá, mesmo depois que eu resolvi mudar de atuação e fui trabalhar como intérprete em uma escola, um intérprete educacional. Outros resolveram mudar de trabalho, mudaram de cidade e sempre vinham para mim com um grande sorriso no rosto, agradecendo e dizendo que se lembravam de como eu fiz a diferença na vida deles, de como eles se sentiram integrados naquele ambiente por minha causa, por estar ali. O intérprete memorável é aquele que, tendo interpretado em tantos lugares, quando a comunidade surda, quando algum surdo encontra, ele se lembra. E, a propósito, foi por causa disso que a Raquel, minha esposa, me reconheceu em um evento que a gente estava participando juntos e a gente acabou conversando, depois começamos a namorar e hoje já estamos casados há 14 anos. Então, o intérprete memorável, ele é lembrado
onde ele vai, por onde ele passa, quer seja agora ou no futuro, ele é lembrado. Mas o intérprete memorável é aquele que consegue se lembrar com facilidade da Libras, consegue se lembrar com facilidade dos sinais que aprendeu, de como estruturar as frases, consegue fazer um nível de sinalização, mesmo em uma palestra ou uma aula longa, ou mesmo um evento de vários dias, e ele se recorda. Ele tem na mente dele, na memória dele, as outras sinalizações que ele fez. Isso faz total diferença, porque toda a comunicação fica muito mais clara. Eu mesmo já interpretei eventos dentro de uma igreja em que o palestrante convidado era um grande professor universitário, muito conhecido no Brasil e em alguns outros países também. E de repente, na fala dele, eu me vi interpretando uma comparação entre o período antes de Cristo, depois a época do Novo Testamento, e depois uma comparação disso aí com o período da Idade Média e agora com a Idade Contemporânea. Foi bem complexa a interpretação, mas eu me lembrei com facilidade de tudo aquilo que eu fui construindo na minha mente ali para a sinalização. Então, o intérprete memorável é aquele que tem e desenvolve uma memória fantástica, que se lembra com facilidade e que, mais do que isso, sabe quando usar cada técnica de interpretação que ele tem em sua caixa de ferramentas mental. Qual é o primeiro passo para se tornar intérprete de Libras? O primeiro passo é realmente absorver a Libras de forma natural e de forma intuitiva. Eu digo isso porque tem várias formas diferentes de se aprender a Libras. Uma delas, por exemplo, é ficar tentando decorar os sinais, né? Só que isso faz com que na hora que você realmente precisa deles, você fica lá tentando catar as coisas, tentando juntar as pecinhas e acaba mais preocupado com ficar tentando se lembrar do que realmente com a sua sinalização, com a sua prática de interpretação. Eu vejo uma diferença muito grande nas pessoas que no dia a dia absorveram a Libras de forma natural, de forma intuitiva, quer seja porque tinha familiares surdos, quer seja porque tinha algum colega de bairro surdo, por exemplo, já cresceu em contato com a Libras, quer seja porque os pais eram surdos, ou também pessoas que têm aplicado os nossos métodos aqui da Universidade da Libras. Isso faz com que você tenha a Libras dentro de você de tal forma que na hora que você precisa de sinalizar, ou que você vê um surdo sinalizando e você vai passar aquela mensagem ali, dando voz para o surdo, né, interpretando para o português, se lembra com facilidade e entende com facilidade. Então, eu acredito que o primeiro passo para você se tornar um intérprete de Libras memorável realmente é, na forma como você estiver absorvendo ou se aprofundando na Libras, você ao máximo pegar não apenas a Libras, mas também a cultura surda. Você juntar essas duas coisas e fazer disso algo que você vai levar realmente para a sua vida, que vai estar assim enraizado dentro de você. Porque dessa forma, ao invés de ficar se preocupando, nossa, como é que eu vou montar essa frase? Como é que eu vou passar isso para a Libras? Como é que eu vou passar isso para o português? A Libras flui de você com naturalidade. E então é o momento de dar os próximos passos para se desenvolver como intérprete, aprendendo e se aprofundando em técnicas validadas de interpretação. Quais são as possibilidades de atuação do intérprete de Libras? Onde ele pode trabalhar? Uau! O intérprete de Libras pode trabalhar em praticamente qualquer lugar. Eu já atuei como intérprete em conferências, eventos do governo, eventos em faculdades, eventos em escolas, eventos em igreja, em instituições públicas, atendimento médico, atendimento clínico, atendimento em dentista, atendimento em loja, já interpretei também.
E por aí vai, são incontáveis situações. Já interpretei audiência judicial, atendimento com advogado, atendimento com clínico, conversa com assistente social. São tantas e tantas possibilidades que, na verdade, a pergunta deveria ser até o contrário. Onde o intérprete de Libras não pode atuar? Eu ia falar assim, não tem um lugar para isso. Por quê? Porque hoje no Brasil são mais de 9,7 milhões de surdos, segundo o censo do IBGE lá de 2010. O último censo realizado nesse exato momento ainda não saiu o resultado dele, mas pelas minhas estimativas devem ser de cerca de 15 a 20 milhões de surdos no Brasil, se a gente for comparar com o crescimento de um censo para o outro. E a grande questão sobre isso é que os surdos são pessoas que na sociedade são quase como invisíveis, mas eles precisam de todas as coisas, como eu e como você, em todos os lugares, em todos os espaços. Então, desde um atendimento em uma farmácia, até mesmo um atendimento em uma empresa ou num banco, por exemplo, que eu também já interpretei situações assim, ou um atendimento remoto ligando para um parente, para um conhecido, ou mesmo para uma empresa e fazer a interpretação dessa ligação. Eu já interpretei incontáveis vezes esse tipo de situação, inclusive para a mãe que morava longe. Então, a grande percepção hoje sobre as possibilidades de atuação como intérprete de Libras é que todos os lugares precisam de um intérprete de Libras. Obviamente, algumas empresas são muito pequenas e elas talvez não queiram ou não percebam o poder de ter um intérprete de Libras. Mas, por outro lado, tem empresas como redes de farmácia, redes de supermercados, atacadistas, bancos e tantas outras empresas que podem sim ter atendimento com intérprete de Libras, inclusive de forma virtual, trabalhando da sua própria casa mesmo, e servir de ponte de comunicação não só para uma agência, não só para uma loja, mas para aquela rede como um todo. Sem contar as inúmeras possibilidades de os surdos que, trabalhando em um ou em outro lugar, ou em muitos lugares, podem ter a possibilidade e precisam de intérprete de Libras naquele ambiente de trabalho, quer seja para interpretar um treinamento, as instruções da Comissão de Prevenção Interna de Acidentes, por exemplo, ou tantas outras possibilidades, quer seja uma nova contratação, na seleção, ou mesmo no dia a dia de atuação ali. Então, o que mais tem hoje são novas possibilidades de atuação para intérprete de Libras. Inclusive, nesse exato momento, existem centenas de vagas para intérprete de Libras abertas em plataformas de emprego online. Eu mesmo já fiz pesquisa disso recente, publiquei vídeos aqui no canal falando mais detalhes sobre isso e mostrando o quanto tempo que essas vagas estão em aberto, simplesmente por falta de pessoas preparadas. Qual é o primeiro passo para se tornar intérprete de Libras? Essa pergunta eu já respondi. É muito difícil se tornar intérprete de Libras? Tudo depende de como que você enxerga a Libras em si e a área da interpretação em si. Porque o intérprete de Libras, ele precisa de ter uma habilidade profunda na Libras, uma habilidade profunda no português. Muitos intérpretes, inclusive, esquecem desse detalhe relacionado ao português, porque, sou ouvinte, já sei o português. Mas a grande verdade é que é necessário ter o domínio da Libras e o domínio de português. Mas só isso não basta. E é justamente aí que se torna um gargalo para muitas pessoas que querem se tornar intérpretes de Libras. Porque além de saber essas duas línguas com profundidade, é necessário você saber técnicas de tradução e interpretação. Técnicas que vão te permitir passar do português para Libras ou da Libras para o português. Técnicas que vão permitir que você seja realmente essa ponte de comunicação. Então, tudo depende de como você está aprendendo a Libras, caso você ainda esteja aprendendo ela, e também depende de como está a sua profundidade, quais estratégias você tem utilizado para se aprofundar na Libras e nas práticas de interpretação. Por quê?
O intérprete de Libras, ele precisa de continuar se permitindo ser lapidado. Não é algo que você aprendeu e acabou e bora para a vida e tá pronto. Não, é algo que você continua se desenvolvendo. Aqui, por exemplo, na nossa escola de intérpretes, eu trabalho todo o processo de desenvolvimento e de aprofundamento na Libras e também o processo de realmente internalizar, ter essas técnicas de interpretação da Libras com profundidade e com facilidade, sabendo realmente quando utilizar uma ou outra técnica e, mais do que isso, conseguindo aplicar isso nas mais diversas áreas, nas mais diversas possibilidades de atuação. Hoje, no nosso país, a gente tem tantas possibilidades e tantas vagas e outras estratégias que você pode utilizar atuando como intérprete de Libras ou por causa de ser um intérprete de Libras, que é diferente, por exemplo, em outros países, nos Estados Unidos e também na Inglaterra, por exemplo. Para você se tornar um intérprete de língua de sinais, além de dominar a língua falada do país, além de ser fluente na língua de sinais daquele país, é necessária uma formação específica para ser intérprete, obrigatória. Depois disso, é necessária uma especialização. E não entenda especialização como essas pós-graduações que tem no nosso país, não. Aqui, se você já fez alguma pós-graduação, você já deve ter percebido que a maioria das vezes é só teoria. E algumas delas, inclusive, infelizmente, teoria furada, que na hora que você vai aplicar na prática não adianta nada. Ou seja, você estuda e nunca está preparado para aquilo que você realmente vai encontrar na vida real. De que serve isso? É um pedaço de papel que você tem que não te preparou, não te especializou em nada. Mas em Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, é obrigatório, se você vai interpretar na área de saúde, ter uma formação complementar como intérprete para aquela área. Se você vai interpretar na área jurídica, uma formação complementar para intérprete naquela área. E assim de forma específica para cada área. Mas aqui no Brasil, não estamos vivenciando isto ainda. Mas em algum momento, isso vai se tornar realidade. E quem nesse momento agora está se preparando, além de aproveitar as oportunidades de agora, estará preparado para as novas oportunidades. Então, o grande desafio para se tornar um intérprete de Libras, ele está relacionado a como você aprende ou se aprofunda na Libras e também a se você está tentando fazer a interpretação sozinho, ou seja, vou lá na cara, eu vou na coragem e vou lá interpretar porque eu aprendi Libras e eu vou lá e eu quero muito ajudar na igreja, quero ajudar na minha religião, tem uma ONG aqui, tem um trabalho ali, me chamaram para interpretar um curso. Mas você realmente sabe como interpretar para Libras? Você realmente sabe e está preparado para interpretar da Libras para o português? Porque se você não está, cá entre nós, não era para você estar lá atuando, era para você se preparar primeiro. Eu, Madison, muitas vezes lá atrás, por falta de informação e falta de orientação, estava eu lá interpretando. Mas quantas vezes você já me ouviu falar aqui, por exemplo, da minha vontade de voltar no tempo e falar assim, não, eu não vou interpretar não, eu não estou preparado. E de ir lá e buscar estratégias para me preparar. Mas a verdade é que lá atrás eu não tinha quem me orientasse, quem me guiasse passo a passo. Alguém que realmente tenha experiência prática e que viva e respire a Libras. Eu acabei me tornando essa pessoa que hoje tenho guiado incontáveis pessoas a se tornarem realmente intérpretes de Libras memoráveis, a dominar a Libras, a se aprofundar e ser essa ponte de comunicação para os surdos onde quer que você vá. E para quem já é intérprete de Libras, como melhorar o networking como intérprete de Libras e sempre ter eventos e lugares para interpretar? A primeira coisa fundamental é ter um relacionamento autêntico com a comunidade surda. Muitas pessoas que querem fazer a diferença para os surdos acham que basta você ajudar o surdo de vez em quando e tá bom e é isso mesmo. Mas não é assim que funciona. Se você desenvolve uma relação autêntica com a comunidade surda, quer seja participando dos festivais de torta, de sorvete, de pizza, enfim, uma infinidade de festivais que existem nas instituições, eu já fui em festival de tudo enquanto há.
Quer seja você participando de eventos da comunidade surda em si, eventos acadêmicos, eventos promovidos pelas próprias instituições de surdos, eventos promovidos por instituições de intérpretes ou eventos no geral em que a comunidade surda esteja inserida. Então, o network para atuar como intérprete de Libras, ele começa por você passar a ser visto pela comunidade surda. Os surdos saberem que você é intérprete. Hoje em dia, com as redes sociais, se tornou ainda mais fácil. Tem muitos intérpretes hoje que, às vezes, voluntariamente ou em troca de uma pequena ajuda mensal, por exemplo, produzem vídeos de conteúdos para a internet, interpretando notícias, atualizações e tudo mais. Já vi intérpretes interpretando até um jornal, tá assistindo o jornal e está interpretando aquilo ali nas redes sociais pessoais dele. Isso gera o quê? Os surdos sabem do compromisso daquela pessoa, eles sabem de como que ela realmente está engajada com os desafios da comunidade surda. E adivinha, de repente, aquele surdo ali conhece uma pessoa que conhece outra e lá na empresa que ele trabalha está precisando de alguém e quem é chamado? O intérprete que ele conhece. Um intérprete que não apenas disse que eu quero e eu amo a Libras, mas aquele que realmente vestiu a camisa, ou seja, o surdo está lá e ele se lembra daquele intérprete memorável e é ele quem ocupa aquela vaga e aquela oportunidade. Mas, para além de ser visto pela comunidade surda, no caso dos surdos em si, é necessário ser visto também pela comunidade de intérpretes no geral. Essa parte em si, às vezes é até um pouco mais desafiadora. Por quê? Porque muitos profissionais intérpretes acham que são a última bolacha do pacote. A última, sabe, aquele... não tem ninguém igual. E por isso acabam se fechando no seu próprio mundo. Mas a verdade é que a melhor forma de se desenvolver como intérprete de Libras é tendo potenciais parceiros disponíveis para estar com você e apoiar nos seus processos de interpretação. Quantas vezes eu fui chamado para ser intérprete em um determinado evento e eu fui conversar mais detalhes sobre aquele evento e de repente era um evento de 1, 2, 3, 4 dias, uma semana inteira. Era impossível que eu interpretasse sozinho. E então eu selecionava os intérpretes que iam compor a minha equipe de interpretação. Percebe? Muitas vezes fui eu quem gerei trabalho para outros intérpretes e muitas vezes outros intérpretes me chamaram também para fazer parte da dupla ou da equipe de interpretação deles também. Por quê? Por causa justamente dessa rede de contatos. Mas, na maioria das vezes, os intérpretes que fizeram isso são intérpretes que me viram onde? Em eventos junto com a comunidade surda. São pessoas que, dentre uma quadra gigantesca, numa festa de surdos, uma festa junina, me viram, passaram por mim, cumprimentaram, às vezes tiraram uma foto e, de repente, eu fui chamado para estar com ele interpretando em algum tipo de evento. Inclusive, a última vez que eu realmente trabalhei profissionalmente como intérprete e recebendo por isso profissionalmente, eu estava morando em outra cidade, né? Eu sou de Minas, estava morando em Salvador, tinha pouco tempo que eu tinha mudado para lá, e uma amiga intérprete lá de Minas Gerais, de uma outra cidade que não era a minha cidade, soube que eu estava morando em Salvador e soube de uma exposição que teria de quadros, uma vernissagem de um pintor muito famoso lá na região dela, que teria em Salvador e eles queriam um intérprete. Então fizeram um contato comigo por indicação dela, ou seja, ela se lembrou do meu profissionalismo. Eu estava ali posicionado realmente como um intérprete memorável. E nessa oportunidade que eu peguei de interpretação, eu me preparei, eu pesquisei, fiz tudo o que eu precisava, enviei a proposta e fui contratado como intérprete. R$250 por 1 hora de trabalho de interpretação. E no dia em que eu fui para poder realizar essa interpretação, como era algo muito legal, eu pesquisei bastante sobre o que eu ia interpretar e era um espaço aberto ao público, a minha esposa Raquel, que é surda, foi comigo. E adivinha para quem foi que eu interpretei todo o evento? Para minha esposa. Nenhum outro surdo foi nesse dia do evento. Mas,
como a minha interpretação chamou a atenção naquele evento, ao sair, a coordenadora, que foi a pessoa com quem eu tinha tido contato, me falou assim: Madison, você tem disponibilidade em tal data? E isso era depois de 2 ou 3 meses ainda. Aí eu falei assim: tenho. Ela falou assim: ok, eu vou precisar de você por mais 2 horas de interpretação e já vou deixar tudo acertado com você. Essa semana ainda já te transfiro os valores, porque nessa data a gente vai estar aqui novamente e vai ter uma escola de surdos que vai vir aqui. Percebe? Ou seja, o meu profissionalismo, a forma como se deu todo o contato aí, foi primeiramente por causa dessa outra intérprete que eu conhecia, lá de Minas, e também por causa desse contato inicial e a forma como eu conquistei e me posicionei como profissional. Mas mais do que isso, eu ainda estava posicionado e ela me selecionou para estar ali uma outra vez e receber adiantado. Nessa época, esses R$ 750 equivaleriam a quase um salário mínimo na época, para eu ter interpretado apenas 3 horas de trabalho realmente ali naquele ambiente, mas obviamente o período que eu estava me preparando para aquilo. E essa segunda oportunidade, quando eu fui, foi fantástica, foi uma dos eventos assim, mais incríveis que eu já interpretei. Ver o brilho nos olhos dos surdos, daquelas crianças, daqueles adolescentes surdos, entendendo a mensagem, entendendo e podendo participar, tirar dúvidas com o pintor sobre as obras dele e tudo mais, é algo assim que literalmente não tem preço. Como se preparar e conseguir passar em concursos para intérprete de Libras? A grande questão dos concursos públicos para intérpretes de Libras começa primeiramente em selecionar as melhores oportunidades. Existem oportunidades no Brasil inteiro, só que eventualmente surge um concurso que não é na sua cidade. E aí você precisa fazer algumas pequenas escolhas. E geralmente vale muito a pena você passar num concurso público em uma outra cidade, porque alguns deles permitem que você peça transferência para alguma instituição da sua cidade, como, por exemplo, os concursos a nível federal, por exemplo. E isso abre muitas novas portas e muitas novas possibilidades. Então, a preparação para um concurso público na área de interpretação começa em você abrir a sua mente para as possibilidades de que existem concursos em várias outras regiões do país, que você pode usar como trampolim para novos aprendizados, novas graduações ou pós-graduações que você queira vivenciar, porque muitas vezes determinadas instituições abrem oportunidades de os funcionários daquela instituição, concursados, ou às vezes até terceirizados, ocuparem determinadas vagas em determinados cursos e assim continuar o seu desenvolvimento profissional. Isso eu estou falando a nível de cargos públicos, mas isso acontece também em instituições privadas, é a mesma lógica. Aqui tem a possibilidade também dessa continuidade de desenvolvimento na troca de localidade, né, a troca de vacância ou de vaga que você vai ocupar naquela cidade onde você passou no concurso e poder trocar para uma cidade mais próxima de onde você mora, que assim, não é certeza que isso vai acontecer, mas as possibilidades disso acontecer são gigantescas. Mas, para além disso, perpassa também de você saber exatamente o que aquela instituição está procurando. Que tipo de profissional ela está precisando? É para interpretar o quê? E isso não necessariamente vai ter informação no edital. É uma informação que você precisa utilizar outras estratégias para você saber qual que é a real demanda daquela instituição. E por que isso é tão importante? Porque isso é o que vai determinar a prova prática. É isso que vai ser cobrado na banca avaliativa daquele concurso de intérpretes. Porque a banca avaliativa nada mais é do que uma tentativa de simular
aquilo que vai ser necessário para a sua atuação profissional como intérprete de Libras. Só que a verdade é que muitas pessoas esbarram não na parte da banca, mas na parte teórica, na parte prática em si, na parte teórica em si do concurso. E aí entram muitos aspectos aqui. O primeiro aspecto sobre isso é saber realmente aquilo que vai ser cobrado na prova. Muitas vezes é cobrado conhecimentos gerais, e por isso é importante se manter antenado. Outras vezes, e muito se cobra disso, questões específicas da área de Libras. E nas questões específicas da área de Libras, inclusive, o nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, que, como eu falei, é surda e que mostra como ler e como escrever a Libras passo a passo, ele é referência hoje em faculdades, pós-graduações, escolas e muito mais, e também em concursos públicos. O nosso nome já foi literalmente questão de concurso público. E aí, eventualmente, você quer ser intérprete de Libras, quer fazer a diferença, mas tem intérpretes que nem sabem que a escrita da língua de sinais existe. Aí cai aquela uma questão, duas questões lá na prova sobre a escrita da língua de sinais, que às vezes, inclusive, o que vão perguntar é o básico, do básico, do básico, do básico, mas tem uma pegadinha no meio. Você nem conhece, nem nunca ouviu falar, nem se permitiu. Percebe? E aí, por causa daquela uma ou duas questões, na hora que você vai olhar lá realmente a pontuação sua, comparada com dos outros candidatos, você percebe, poxa, foi uma questão, foi duas questões. E bem provavelmente, aquela questão ali sobre a escrita da língua de sinais. Para além disso, tem as questões legislativas, que são muito importantes também, nas provas de Libras, hoje no Brasil, quer seja para a interpretação, quer seja para o ensino da Libras, e também, uma vez que você foi aprovado na parte teórica, aí vem a parte prática, a banca avaliativa, que geralmente é composta por professores ouvintes daquela instituição, muitos deles inclusive bilíngues ou intérpretes de Libras, às vezes com intérpretes de Libras, às vezes quando não tem profissionais daquela instituição na área da Libras, são chamados profissionais de outras instituições para participar. Hoje em dia, isso às vezes acontece até de forma online. E também surdos. Quando tem surdos, professores concursados daquela instituição ou terceirizados, ou mesmo professores surdos convidados de outras instituições, é que são os avaliadores dessas bancas avaliativas. Mas o que, afinal de contas, eles estão avaliando? Principalmente, se você realmente está preparado para passar informações acadêmicas, contextos acadêmicos do português para Libras. E também, se você está preparado para passar as informações interpretando da Libras para o português. E aí, obviamente, existem várias outras nuances. Na verdade, isso daria um curso completo. E dentro dos meus programas de mentoria, eu trabalho de forma direcionada isso também com os meus mentorados que querem se tornar realmente intérpretes memoráveis, se aprofundar ainda mais nisso. Então, a melhor forma de você se preparar para concursos de Libras, concursos de interpretação, é entender o que aquela instituição precisa, abrir-se para as possibilidades que existem, não apenas na sua cidade, mas em cidades próximas ou outros estados, abrir-se para a possibilidade de conhecer mais sobre a escrita da língua de sinais e se aprofundar nela. E para além disso, também é necessário esse aprofundamento na própria Libras, na prática de interpretação, porque isso vai fazer total diferença na hora de você entender, compreender as questões daquele concurso ali e também na hora de você entender e compreender aquilo que vai ser cobrado na sua prática lá na hora da banca avaliativa. É vital que você se desenvolva e que você realmente se aproprie de cada um desses aspectos, de cada um desses pilares, porque eles vão direcionar você para aquela aprovação ali ou não. Agora, mais do que isso, nunca desista dos concursos públicos se esse é o seu objetivo ou o seu sonho. Às vezes você vai fazer não passou naquele, mas não desiste. Se prepara melhor, procura uma orientação direcionada, pratique de forma direcionada para você realmente
estar mais preparado para a próxima vez que você for fazer uma banca avaliativa ou mesmo para você ocupar outras oportunidades de interpretação antes mesmo de ser aprovado ali como intérprete no concurso que você tanto quer, naquele concurso que você tanto sonha. Para além disso, se você quer ter o meu acompanhamento, a minha orientação, olho no olho, ter acesso a todas as técnicas de tradução e interpretação que eu criei, desenvolvi e mapeei ao longo desses mais de 23 anos na área, vou deixar o link logo aqui abaixo para você entrar e saber mais sobre os meus programas de mentoria. Lá tem um botão que você vai clicar, preencher a sua ficha de interesse e meu time vai fazer contato com você. Vai! Qual é o salário do intérprete de Libras atualmente? Isso é bem relativo, essa é a verdade, porque muitas pessoas estão acostumadas com a lógica de um salário que é um salário fixo. Mas a verdade, o intérprete de Libras, ele pode receber não apenas naquele local onde ele está trabalhando, mas também em outros. Exemplo, quando eu coordenava os funcionários surdos, lá, o valor que eu recebia era bem mais do que um salário mínimo na época. E era uma das melhores remunerações que alguém que atuava como intérprete de Libras receberia trabalhando dessa forma. Então, o valor que eu recebia era mais do que o valor que alguns intérpretes que trabalhavam em universidades recebiam para trabalhar como intérpretes universitários. Mas a diferença era que eu trabalhava ali quase 9 horas por dia, era 8 horas e 48 minutos. Enquanto os intérpretes universitários trabalhavam 4 horas por dia e às vezes ainda tinham uma folga durante a semana. Percebe a diferença? Eu saí desse trabalho que eu tinha coordenando os funcionários surdos, em que eu trabalhava ali 9 horas por dia praticamente, e fui aprovado numa banca e comecei a trabalhar como intérprete educacional, interpretando para o aluno surdo da 6ª série até a 8ª série, da seriação antiga, né? E lá eu recebia cerca de uns 400 a 500 reais a mais para trabalhar como intérprete educacional, só que lá eu trabalhava cerca de 4 horas por dia e ainda tinha ali aqueles 30 minutos de intervalo. E teve algumas vezes que às vezes os professores faltavam, aquele horário ficava vago e eu estava lá, mas eu não estava interpretando. Outras vezes era aquela semana inteira de gincana na escola, em que eu estava lá, estava disponível. Se o aluno surdo precisasse, eu ia interpretar alguma coisa do evento em si, mas que eu não precisava de realmente... eu não estava lá interpretando. Ou seja, o meu trabalho se tornou mais leve, mas eu passei a receber muito mais do que o valor que eu recebia antes. Quase o dobro, né? Se a gente for considerar isso e atualizando os valores para hoje. Mas, tanto enquanto eu trabalhava coordenando lá esses funcionários, também na época que eu trabalhava como intérprete educacional, enquanto eu estava trabalhando nessa instituição aí como intérprete educacional na parte da manhã, na escola pública municipal, na parte da noite, algum tempo depois, eu comecei a interpretar um curso técnico em redes de computadores. Lá eu recebia praticamente o dobro do que eu tinha no trabalho de manhã. E quanto tempo eu trabalhava lá? Cerca de 3 horas e meia, mais ou menos, por noite, 4 horas às vezes, porque tinha um momento em que tinha as atividades, as pausas, e que eu não precisava de estar com um aluno surdo naquele momento ali. Ah, mas era muito mais complexo interpretar aquilo? Não necessariamente. Lá no ensino educacional, como intérprete na parte da manhã, tinha aluno que subia no ventilador literalmente. Então, lá, às vezes, era mais insalubre do que o próprio processo de eu interpretar um curso técnico, em que aquele jovem se inscreveu para participar ali e que queria realmente se desenvolver como aquele profissional. Percebe? Então, o que diz da remuneração do intérprete não necessariamente é o tempo que o intérprete está ali realmente trabalhando, atuando ali. Teve outras situações, por exemplo, meu primeiro trabalho profissional como intérprete, em que
Nessa época, eu estava trabalhando como estoquista em uma distribuidora de livros. Amava. Ali, eu percorri e descobri tantos livros, tantas obras e tantas pesquisas relacionadas ao cérebro, às neurociências cognitivas, que hoje são base de muitos dos nossos métodos aqui, inclusive das minhas mentorias e inclusive do nosso método Profissão Intérprete. Percebe? Mas, enquanto eu trabalhava lá, nessa distribuidora de livros, meu celular tocou. E aí, quando eu fui atender, me perguntaram, você é intérprete de Libras? Aí eu falei, sou, mas a verdade é que eu nunca tinha trabalhado profissionalmente. Mas eu era um intérprete memorável. E então, naquela breve conversa ali, me chamaram para uma entrevista. Essa entrevista foi durante o meu horário de trabalho, inclusive, mas eu consegui autorização para ir, por quê? Por causa do diferencial que eu tinha naquele local ali onde eu estava trabalhando. Fui lá, fiz a entrevista, fui selecionado e então, ainda nessa ligação, me perguntaram, na ligação ainda, né, tinham me perguntado qual era o valor da minha hora de trabalho. Naquele momento ali, o valor que eu respondi, a pessoa recuou um pouco e falou assim, mas é porque aqui a gente vai precisar, é toda semana, e vai ter um pacote, você trabalha com pacotes e tal. Eu resolvi fechar um pacote com eles. Eu deixei o meu trabalho de quase 9 horas trabalhando naquela distribuidora de livros e comecei a trabalhar uma vez por semana como intérprete. E o valor que eu recebia ali era quase o mesmo valor do que eu recebia atualmente no lugar que eu estava ali como estoquista. Mas o grande detalhe sobre isso foi, logo que eu comecei a fazer esse trabalho como intérprete, a demanda não era de uma vez por semana. Eles precisaram de mim durante o dia todo por 15 dias. Eu trabalhei 15 dias e recebi o equivalente a 3 ou 4 meses de trabalho daquilo que eu estava tendo lá. Foi um período de um grande salto na minha vida. Mas, por que eu preferi deixar minha carteira assinada, como era naquele trabalho ali, e ir para essa outra possibilidade, trabalhando como intérprete uma vez por semana? Por quê? Porque lá eu ia ter mais flexibilidade de tempo. E naquele momento na minha vida, isso era muito importante para eu ter mais tempo livre, para eu poder me dedicar aos estudos da faculdade. Mas, em cada uma dessas situações, em cada um desses contextos de interpretação profissional que eu fui vivenciando, sempre eu recebia convites de outras instituições, de eventos governamentais e de muitos outros lugares me chamando justamente para atuar como intérprete de Libras. Então, teve vezes em que eu saí do meu trabalho na parte da manhã como intérprete, à tarde eu estava em um hotel 5 estrelas interpretando um evento governamental com a comunidade surda e que por causa de ter interpretado ali, muitas outras portas se abriram para mim por indicação desses surdos que estavam ali, líderes na comunidade surda, e à noite eu estava interpretando já um outro evento mais próximo de casa. E eventos que no geral pagavam não apenas a hora de interpretação, mas que pagavam o transporte, que pagavam a alimentação. Teve eventos que eu interpretei ao longo da minha trajetória que me buscavam. Eu tinha meu próprio transporte, eu tinha moto na época, eu já tinha carro, mas disponibilizavam transporte para me buscar e para me levar. Para quê? Para que eu estivesse com a minha mente relaxada para poder interpretar. Ou seja, isso é ser um intérprete memorável. Percebe? E o mais legal de tudo isso foi que em todos esses lugares eu estava fazendo a diferença na vida dos surdos, fazendo a diferença para aquela instituição e mais do que isso, sendo bem pago para aquilo que eu amo, faria até de graça, como tantas vezes eu fiz em tantos lugares. Então, as remunerações que eu percorri em cada um desses lugares, assim como as remunerações que hoje estão disponíveis no mercado de trabalho, elas variam bastante. Elas variam de R$70, por exemplo, para um intérprete iniciante por hora,
Mas você pode receber 100, 150, 250 reais ou bem mais do que isso. Depende de como você se posiciona para aquela vaga. Eu vejo que hoje, muitas vezes, as empresas não estão preocupadas com o valor que elas vão pagar para o intérprete, com o valor que aquele profissional ele vai ter. Mas sim, se aquele profissional tem o perfil e a capacidade necessária para poder fazer a interpretação. Existem situações em que você vai receber não apenas como intérprete, mas você recebe como intérprete e recebe como coordenador de uma equipe de intérpretes que você chamou. Que, cá entre nós, na maioria das vezes, quem você está chamando são amigos seus para poder ir com você e fazer a interpretação. E eles recebem, ficam super felizes com isso, você recebe, fica feliz com isso e ainda recebe o seu adicional. Mas, enquanto isso, muitas vezes, hoje em dia, tem pessoas que são intérpretes de Libras e que estão lá, em casa, sentado, trocando e procurando, rolando lá a Netflix e falando assim, ninguém me chama, não tem vagas na minha região e tudo mais. Gente, isso só acontece com quem se conformou. Quem é intérprete memorável, não falta vaga. Na verdade, você passa a ter que escolher. Foram muitas e muitas as vezes que nos últimos anos, quando eu ainda estava trabalhando profissionalmente como intérprete de Libras no dia a dia, em que eu falei assim, não, eu não quero essa vaga. Eu indicava outra pessoa. Não, pode chamar outra pessoa. Não, eu não vou. A última vez foi eu estando morando em Aracaju, surgiu uma demanda grande de interpretação no estado de São Paulo. Mas que simplesmente eu falei assim, não, chame essa pessoa. Vai lá. Percebe? Por quê? Por causa que eu fui evoluindo novas possibilidades agora de atuação. Percebe? Então, a remuneração do intérprete de Libras, ela pode ser por hora, pode ser por um pacote de horas, ou pode ser como algo fixo. Tem intérpretes de Libras hoje que recebem R$2.000, R$2.500, R$3.500, R$5.000. Tudo isso depende de onde você vai interpretar, que tipo de contexto de interpretação você vai interpretar. E olha, às vezes, quem está me ouvindo aqui pode pensar assim, mas será que eu vou estar preparado para interpretar numa faculdade? Será que eu vou estar preparado para interpretar num curso técnico? E aí você acaba se conformando e indo lá interpretar o ensino fundamental. Mas a grande verdade sobre isso é, não se sente preparado? Então procure se preparar, criatura. Não fique esperando a vida acontecer, não. Não fique esperando cair do céu uma vaga para você, não. Vá se preparar. E se você quer ter o meu acompanhamento, o meu direcionamento, olho no olho, até mesmo participar da minha escola de intérpretes ou mesmo de algum processo de mentoria comigo, tendo acesso a métodos exclusivos, validados, com base nas neurociências cognitivas e também técnicas validadas de tradução e interpretação para interpretar do português para Libras, da Libras para o português. E mais do que isso, de como você se posicionar, de como você ser esse intérprete memorável que as empresas chamam você, que às vezes você nem precisa de procurar pela vaga. A vaga surgem vagas, brotam vagas em que você começa já a ter que escolher entre uma e outra, ou você já começa a formar mesmo uma empresa ou uma pequena equipe de trabalho que você pode indicar as pessoas e ainda receber por essa indicação. Tudo isso agora está formatado com modelos de contrato, modelos de currículo, modelos de cartas de apresentação, tudo já validado realmente para você fazer a diferença e focar naquilo que você mais ama. A língua brasileira de sinais e as comunidades surdas. Então, se você quer ter o meu acompanhamento, meu direcionamento, tem um link logo aqui abaixo. Esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Intérprete Memorável. Se você gostou, se você tem dúvidas, perguntas para mim, coloca aqui embaixo, deixa suas perguntas e comentários aqui. Elas são muito importantes, porque é com base na sua interação aqui que novos episódios vão ser gravados e vão ser publicados aqui para você. Eu te vejo nos próximos episódios e também lá na Escola de Intérpretes e nos programas de mentoria comigo, olho no olho. Vai lá!